enviado por Deus para ser luz das nações, que é o tema da pregação de hoje. O servo no tempo de Deus é luz das nações. Então, convido vocês ali, depois da gente botar a palavra, Isaías 49. Ilhas, ouve-me, povo de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, ainda no seio da minha mãe, Ele pronunciou meu nome. Tomou minha boca, semelhante a uma espada afiada, colocou-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo, Israel, em que me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala: Ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhes a Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra que Deus anunciou, essa foi a palavra que Deus anunciou lá em Isaías, na época, 700 anos antes de Cristo. E Deus foi fiel à sua promessa, e Ele continua sendo fiel até hoje. Essa palavra continua viva e chega até nós. Jesus é a luz, foi como a profecia de Isaías aconteceu, a salvação para aquele povo era a vinda de Jesus, o servo, e hoje, até hoje, nós somos chamados a essa luz, somos chamados à luz do mundo. E no Evangelho de São João, vem a confirmar no capítulo 8, 12, só para, não precisa pegar, que Jesus vem confirmar: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque somente Jesus é a luz das trevas, é a luz que nos tira das trevas do pecado e nos conduz à salvação. Quando nós chamamos a Cristo, também nós somos chamados a participar dessa missão de levar a luz de Jesus, a luz de Cristo. O chamado para nós esta noite é que nós sejamos luz. Jesus é a luz, mas nós somos chamados a levar a luz de Jesus aonde Jesus nos enviar. E aqui logo no primeiro versículo ele fala: Jesus me chamou desde o ventre de minha mãe e já me conhecia e sabia meu nome. Então Deus já chamou cada um de nós. O nosso pai, a nossa mãe, foi só Jesus que lhe uniu, mas Ele que deu a vida. Às vezes a pessoa fala: não foi planejado, você está aqui porque Deus chamou, você está aqui porque foi um sonho de Deus, foi um chamado de Deus. E nós não nascemos por acaso. O Senhor nos conhecia muito antes de nós nascer, sabia o nosso nome. E o Senhor, além de tudo, conhece a nossa história. Conhece o filho que tem, o filho que Ele chamou, o filho que Ele desejou. Conhece as nossas limitações, as nossas feridas. E mesmo assim, o Senhor ainda continua nos
Deus chama, Ele prepara. Não é? Ele não chama, antes dele Ele chama, ele prepara e Ele envia. Então, glória a Deus que nós somos chamados, porque nós somos preparados. Deus nos prepara todos os dias e Ele nos envia aonde é a vontade dele. No nosso trabalho, e Ele vai trabalhando no nosso coração, a nossa maturidade, né? Para onde Ele nos enviar, nós temos a luz dele, nós temos a luz dele. Trabalha a nossa confiança, trabalha a nossa insegurança, mas tudo no tempo dele. Quantas vezes nós rezamos, né, pedindo a Deus uma luz, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus que Ele quer para onde é o chamado, que às vezes a gente não entende, porque a gente não debruça, não está ligado na intimidade. Porque quando a gente está, Ele vai mostrando o caminho, vai abrindo portas e vai fechando portas para onde não é para a gente trilhar. E no Isaías, no capítulo 8, Deus vem dizer: quando é que eu vou te responder? Quando você vai saber as suas dúvidas, os seus anseios? Ele vai dizer: no tempo da graça eu te atenderei. É no tempo de Deus. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar rezando, confiando, servindo. Mas é no tempo de Deus que Ele vai dar a graça que nós necessitamos, a graça que nós precisamos. É tudo no tempo dele. Às vezes a gente quer imediatamente, né? A gente já quer pedir e receber, porque aí tem gente que fala: não tem pedir e receber. Sim, ele está recebendo, só que a gente não vê, porque é no tempo dele, né? Pela graça dele, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. E a demora de Deus não significa abandono. Isaías também ele sentiu, porque quando Deus chamou para ele ir, mas ele sentiu medo também. Ele ficou, porque olha onde ele ia falar de Deus. Mas Deus sustentou e ele profetizou, e a promessa de Deus se cumpriu, não só naquele povo, mas para o mundo inteiro, até hoje. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, é a luz do mundo, é a luz das nações, a luz do mundo. E o chamado para nós é justamente para nós ser, só Jesus é a luz, mas nós precisamos levar essa luz de Jesus aonde Deus nos enviar. Às vezes eu mesmo, às vezes no trabalho, quando eu ainda não era da caminhada, eu tive a oportunidade de crescer no meu trabalho, convites, né? Mas eu falava: não, eu não dou conta, não é para mim, eu não consigo, eu não vou dar conta, é muito para mim. Hoje jamais, hoje com Deus eu ia, porque hoje, se fosse hoje, talvez na época até seria, mas como eu não tinha intimidade com o Senhor, eu perdi as oportunidades da minha vida. E até mesmo para eu estar aqui hoje é um chamado de Deus, porque é desafio, é difícil. Então, para a honra e glória dele, quando ele chama, a gente tem que falar igual Isaías: eis-me aqui. Depois ele vai te sustentando, vai te orientando e vai te conduzindo. E para nós hoje o chamado de Deus é esse, para nós sermos luz. Para nós sermos luz. Aonde Deus te colocou hoje? Onde é que você está? É na sua casa? Você seja luz na sua casa. A gente, aqui mais à frente, ele vai dizer, lá no versículo 6, ser luz. Eu vou lá no final depois. Ele fala, no versículo 6, não basta que seja meu servo, mas restaurar o filho de Jacó, vá de ti e a luz vou fazer de ti luz das nações. E quando Deus pede para a gente ser luz, não é nós que somos luz, é a luz de Jesus que nós temos que levar.
Porque a luz, deixa eu procurar aqui, senão eu preciso carregar a luz de Deus na minha vida, preciso que Deus use a minha mente, as minhas palavras, onde Ele nos enviar, para que a luz do Senhor alcance as pessoas que Deus vai nos enviar. Hoje, aonde o Senhor escolheu para você ficar? Você que tem filho, você tem sido luz para o seu filho? Quando a gente é luz na casa da gente, essa luz ela vai se propagando. Jesus é luz e Ele pede que nós sejamos luz. Então, se eu sou uma luz na minha casa, para o meu esposo, às vezes o Senhor pede hoje para você ser luz na vida do seu esposo ou na vida do seu filho. Se você é luz na vida do seu filho, ele também vai ser luz na vida de uma outra pessoa. E assim Deus quer lá, como Ele disse lá no início, que é para unir as cidades que estavam em guerra, Israel, e reunir as comunidades, para que todo mundo seja contagiado com a luz de Deus. Agora eu queria que vocês fechassem os seus olhos.